Jesus, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, todos estes são seres muito poderosos, são seres da luz, que eles podem, com o poder imenso que eles têm, eles podem plasmar qualquer forma que eles quiserem. Eles podem fazer isso, tá? Eles podem plasmar qualquer forma que eles quiserem. Plasmar, fazer um clone de alguma pessoa e fazer, materializar na hora que eles quiserem. Eles conseguem fazer isso. Você ou alguém parecido com você se materializar. Por quê que eles conseguem fazer isso? Porque eles são espíritos de luz, são espíritos que não fazem mal a ninguém, só fazem o bem, né? Então, esse tipo de espírito é o que nós seremos um dia, né? Porque assim como existe mal, existe o bem também, existe muito bem. Muitas pessoas, muitos espíritos do bem, são infinitos. São infinitos. Então tem muito espírito bom. Então, podendo esses espíritos plasmar uma pessoa, fazer materializar, ou Jesus se materializar, hoje é possível. Você acredita nisso? Se Jesus é Deus, ele pode se materializar, não pode? Para você que diz que Jesus é Deus, ele é Deus mesmo. Mas ele não é o Todo-Poderoso, mas ele é Deus. Porque ele é filho do Todo-Poderoso. Por isso que ele pode fazer isso, porque ele evoluiu tanto, ele procurou tanto fazer o bem e tirar o mal que existia dentro dele, as vontades de fazer mal. Quando alguém o fazia mal, ele tirou a vontade de revidar de dentro dele. Isso custou muito tempo, não foram 80 anos, foram milhares de anos evoluindo, assim como nós estamos evoluindo agora para sermos Cristo um dia, um tipo de Cristo, porque Cristo não é só Jesus, Cristo é a consciência que esse cara chamado Jesus trouxe aqui para a Terra. Então a consciência dele é a consciência boa. Da onde que ele trouxe essa consciência? Do universo. Então ele trouxe essa consciência de um ser de luz que criou tudo, né? Deus não é um ser, ele é tudo, né? E como que você pode definir Deus em um ser? Não tem como, né? Deus é indefinível, mas ele é amor puro. Justiça pura. Ele não é injusto, ele é justo. Todos vocês sabem muito bem o que significa a palavra justiça, justo, né? É o que acontece em muitos países, né? Na política, principalmente, é o contrário disso, né? Mas as pessoas, elas conseguem entender, né? Elas estão aqui para entender, né? As pessoas são inteligentes, as pessoas hoje em dia, elas são inteligentes, não existe pessoa boba mais. Antes você ouvia falar muito, nossa, aquele cara, parece que dá pra enganar ele. Hoje em dia não dá pra enganar quase ninguém, não. Não dá, não. Falando que é luz e não sendo, como é que você vai enganar a pessoa? Sendo que você não é aquilo que você fala. Não tem como enganar, você engana por um tempo. Porque ela realmente não te conhecia, ou não conhecia o que você falava. Consegue entender? Então, se ela não entendia o que você falava, como é que você ia continuar tentando explicar se ela não entendia o que você falava? Então, certo, o que é a gente fazer? Só continuar falando, porque o que vocês conseguirem entender, vocês entenderão. E o bom é que vocês estão ouvindo, né? Vocês todos estão ouvindo, inclusive o médium. O cara que tá falando pra você isso aqui agora,
ele vai escutar isso depois. Eu vou escutar depois. Ele vai escutar depois. O Carlos vai escutar depois. Mas, além dele escutar, você também está ouvindo. Então, ele compartilhou o que ele falou. Isso foi bom, ele compartilhar o que ele falou? Parece que foi bom, né? Então, ele gosta de compartilhar o bem. Mesmo que ele poderia fazer melhor. Mesmo que você achar, ele poderia fazer melhor. Sim, ele vai fazer melhor. A cada dia que passa, ele vai melhorar. Mesmo que ele tá errando hoje, mas amanhã ele acerta. Opa, não é que eu tô errando, eu só não tô fazendo o suficiente, eu posso fazer um pouco mais. Mas ele tá procurando melhorar todos os dias, e é isso que ele gosta de passar aqui. E a gente tá falando com a voz dele, pra você achar que não é ele que tá falando, mas na verdade vocês podem achar também que ele tá doido, né? Tá só falando muita loucura aqui. E engraçado que você gosta de ouvir, né? Parece que é verdade, parece que você gosta de ouvir, né? Pô, todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? Todo mundo fica com a atenção redobrada quando a história é boa, quando ele não tem noção de como vai ser o fim dessa história que está sendo contada. Como será o fim deste livro, deste filme que está sendo contado? Não estou entendendo nada, no final sempre faz sentido. Mas nem precisa escutar até o final para já entender algumas coisas, né? Você pode, né, relaxar mais e tentar entender melhor depois. Relaxa mais, não fica muito ansioso ou ansiosa. A ansiedade é o que eles fazem vocês sentirem. Ansiedade por compra, ansiedade, ânsia por fazer isso, por fazer aquilo e acabar fazendo coisa errada rápida demais. Então, você fica ansioso querendo comprar o celular novo, querendo terminar logo o serviço, porque esse serviço é ruim. Então, como pode uma coisa ser ruim e eu vir nela todos os dias? Você não consegue parar para pensar nisso? Pensa ao contrário. Nossa, eu cheguei para limpar este lugar e tava uma sujeira, mas agora tá tão limpo, tá tão bonito depois que eu limpei. Olha, foi uma beleza esse serviço que eu fiz. Em vez de reclamar de ter que fazer o serviço, você já vai ter que fazer, você já vai ter que trabalhar. Então agradeça no fim do dia, né, por ter trabalhado e não perdido nenhuma unha. Porque tem pessoa que vai trabalhar e às vezes nem volta para casa, né? Às vezes volta pro céu, né? Volta para onde veio, né? Ou vai para lugar que merece ir. Você então tá indo para o lugar que você acha que você não merecia ir, que é o seu trabalho. Então, já que você não merece ir, que é o seu trabalho, por que você diz que é ruim? Porque você não merece ir. Ou você merece? Na verdade, você merece. Você tá indo porque você merece. Você tem o que você merece. Não é possível não ter o que merece. Mas muitas pessoas, elas podem sim, elas merecem ter mais. Elas só faltam um pouquinho mais de esforço delas mesmas. Só um pouquinho, não muito. Você já esforçou muito. Só continua no esforço que você estava e aplica um pouco mais forte desta vez. Aplica um pouco mais forte aquilo que você estava tentando fazer, né? Você estava tentando fazer. Agora você parece que vai desistir de tentar fazer? Não desista, continue. Às vezes só está demorando um pouco mais, mas quanto mais demora, melhor é a obra. Vocês já ouviram falar que quanto mais demora, melhor é a obra? Quanto mais demora, melhor é a obra. Nós estamos falando
aquilo que deve ser falado. Os Exus da luz. Exu é ser que trabalha para Jesus, tá? Exu. Tem ser que se diz ser Exu, mas o ser é ruim. E aí vocês acham que Exu é ruim. Não é assim. Não é assim. Exu é do bem. As pessoas que usam a energia do Exu errado, elas usam a energia de Jesus errado. Elas usam a energia de Deus errado. Elas usam a energia de Deus para fazer guerra. Então como é que você vai pegar exemplo desse tipo de pessoa que usa o nome de Deus para fazer coisa errada? Você tem que pegar exemplo de pessoa boa, que fala o nome de Deus o tempo todo, mas só faz coisa certa. Então não tem problema falar de Deus, não. Não tira Deus não da boca, não. Continua falando Deus, 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 Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Explica como que Deus é de 10 formas diferentes para a pessoa não ter dúvida de, oh não, mas você não explicou para mim o que era Deus. Não, mas agora eu tô explicando o que é Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é isso mais. Deus é, além disso, é aquilo. Deus é renunciar a isso. Deus é parar de fazer certas coisas. Né? Parar de fazer certas coisas. Parar de ter hábito de fazer certas coisas. Parar de ter hábito de falar mal do amiguinho. Parar de ter hábito de reclamar de tudo. Né? Continua a ter hábito de agradecer. Continua a fazer novos hábitos. Então o novo hábito que você vai fazer é hábito de agradecer. Agradeça. Do coração mesmo, não é só de falar não. Fica calado, agradece calado mesmo. Só pensa. Nossa Deus, que bom. Muito obrigado. Muito obrigado por eu existir. Muito obrigado por eu ter consciência. Muito obrigado por eu poder fazer escolhas. Muito obrigado também por eu ter tido aquele medo lá atrás, porque agora eu parei de ter medo e agora eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Muito obrigado por eu aprender e estar aprendendo a ser mais gentil com as pessoas. Mas gentil não é ser bobo, não. Gentil é ser gentil mesmo, tratar as pessoas bem. Né? Mesmo que elas te tratem mal, trate elas bem. Não precisa ficar junto perto delas, não. Sai de perto, não precisa ficar perto, não. Mas se você quiser ficar perto, fica também. Mas também não foge de tudo, não. Tem que se impor, tem que falar que você é luz e que a verdade é aquela. Porque tem que ser audacioso também quando precisa ser. Não é o tempo todo, é só ter equilíbrio. Pensa bem, tem equilíbrio das coisas. Só seja justo em tudo. Seja justo em tudo que você faz. Seja justo com você mesmo, cara. Porque nem com você não é justo, não. Você poderia ter muito mais coisas do que você tem. Você poderia, você mesmo está ouvindo isso agora, você poderia ter muito mais coisas que você tem. O Carlos poderia ter muito mais coisas que ele tem. Você, Gabriel, você, Matheus, você, Gabi, né? Você, Fernando, você, Júlio, você, Júlia, você, Marina, você, Maria, você, João, você, pessoa, você, Rodrigo, Edmilson, você poderia ter muito mais coisas do que você tem, mas não é só coisas materiais. É acessar mais coisas. Você ter mais conhecimento de tais coisas invisíveis que dizem pra você, mas parece que você não acredita. Mas por que isso existe? Você só não tá enxergando, mas existe. Tudo que você imagina na sua mente é porque de alguma forma pode existir. Tudo que você imagina, todos os planos, todos os filmes que você faz bem direitinho, bem detalhadinho, e no fim você nem começa a fazer o filme, mas você detalha tudo. Não, mas isso aqui lá no fim parece que isso é ruim. Aí você vai e muda de ideia. Não, lá no fim parece que isso aqui que eu tô pensando não vai dar certo. Não, você muda de ideia. Mas você pensou até o fim, não pensou? Então se você pensou até o fim, quer dizer que aquilo que você imaginou poderia acontecer, poderia se tornar realidade. Era só você querer fazer aquilo. Ou desistir de fazer aquilo, pelo bem de alguma coisa. Tudo tem um lado positivo e negativo. Tudo tem luz. A luz, ela molda a imagem e forma objetos no meio dela que parecem 3D e você vê os objetos, mas é a luz. Se não tivesse luz, você não veria. Era só escuridão. É preciso haver luz. Ilumine os seus olhos com a luz de Cristo.
a consciência que desce aqui, que desceu através de Jesus, é uma consciência crística. Cristo, isso é ser um Cristo. Se você fizer o que Jesus fez, você será um Cristo, né? O que ele fez mesmo, não o que distorceram e inventaram o que ele fez. Ele era um homem normal. É só entender quem era Jesus. Mas ele é tudo isso que ele disse mesmo. Ele é tudo isso que ele disse. Então o cara é verdadeiro, né? O cara é verdadeiro. Não é culpa dele se ele tem fanáticos que usam o nome dele para fazer coisa errada. Não é culpa dele isso, né? Mas um cara conhecido, ele vai ter inimigos disfarçados de amigos. Mas o cara vai saber quem é amigo ou não, né? Ele sabe, ele não é bobo. O Filho de Deus não é bobo, ele entende. Satanás não é bobo. Ele é filho de quem? Quem que criou ele? Mas por que ele está lá? Por causa de escolhas dele, do livre-arbítrio dele. Então tenha você o seu livre-arbítrio. Escolha o lado do filho ou o lado do pai. Escolha o lado do filho ou o lado do pai. Qual lado você escolherá? Pense bem, cara. É muito claro isso. Não existe meio termo. Não existe, eu não vou escolher nem Deus nem o demônio. Eu quero uma terceira via. Isso aí tudo pra mim é mentira. Cara, então, fazer o quê? Mas pelo menos você tá ouvindo, né? Se você ouviu e você pensa isso, ué, que bom. Eu fico lisonjeado de você estar ouvindo isso aqui, porque isso pode te ajudar muito. Todo esse áudio, tudo isso aqui. Porque tem gente que não acredita em nada. Mas você prova, né? Fala, não, olha, assim pode ser que haja algo, como que as coisas surgiram do nada. Aí a pessoa fica meio bugada e não tem resposta. Então a resposta é ter fé, né? Tenha fé. Mas Jesus provou-se até para os que não têm fé. Porque ele voltou. Ele provou que é possível, né? E vocês podem fazer tudo o que ele fez e muito mais, né? Podem, mas tem que para acessar esse nível de espírito de Arcanjo Miguel, de Jesus, tá muito longe, né? Vamos focar mais nos anjos mais fáceis de chegar, né? Mas vamos focar também em Jesus, né? Porque a gente quer ser igual a ele. A gente vai ser igual a ele um dia, mas vai demorar um bocado, né? Vai demorar um bocado. Mas para alguns pode ser mais rápido, né? Para outros pode demorar um pouquinho, para outros demora um pouco mais, para outros demoram muitos anos, mas a eternidade não vai demorar, porque a eternidade não acaba, cara. Cara, eu queria passar para vocês o tanto que eu acredito, o tanto que eu fico feliz quando eu penso assim, quando eu escuto de mim mesmo falando, a eternidade é infinita, não existe fim. Não dá para pensar, porque o ser humano, para tudo, pro ser humano tem fim, né? Mas não dá para pensar, nossa, o que é uma coisa que não tem fim? O que é isso? É a vida, é a sua vida, ela não tem fim. A consciência não tem fim, ela não morre. Você não morre. Você pode estar aqui agora na Terra e não lembra quem você é, mas você um dia vai sair desse corpo aí, que esse corpo é atrasado, é primitivo, é pesado, precisa de comida para se manter em pé. Qualquer coisinha já está nervoso porque o corpo precisa comer, né? Você deixa o corpo passar emoção para você. Então o corpo te atrasa muito, por isso que evoluir aqui na Terra é tão valioso, porque isso tudo que o corpo faz, além disso tudo que o corpo faz e que a Matrix faz, o que o sistema faz para te prender, você ainda consegue se desvencilhar dessas amarras, desses garranchos e sair e vir para a luz, cara. Mesmo fazendo coisa errada, mesmo sendo ainda um bobão, mesmo ficando chateado à toa, aí você já acreditando nisso e já tentando se melhorar. Caraca, velho, você já tá muito adiantado, porque você acredita mesmo nisso. Você teve fé para acreditar que a gente existe, nós, os espíritos, Jesus existe. Então, tendo Jesus o poder de se materializar após ter morrido, por que ele não teria o poder
de falar através de um pastor, através de um padre, através de qualquer um que não estudou 7 anos, mais 10 anos de livro de não sei o que, de teologia, e se formou em teologia, doutorado em teologia, né? Deus pode falar nesses e também nos que não são doutorados em teologia, também nos que são simples, que não sabem muita coisa, que não estudaram muito, mas tem muito amor. Tem muito amor, cara, no coração. Ela pode ser uma senhora da roça que mora lá, mas quando você vai lá conversar com ela, ela é tão calma, ela tem tanto amor, que Deus é amor. Então ela tendo muito amor, ela tem muito Deus dentro dela. Ela sabe que ela é falha, mas ela também sabe o que é bom, ela conhece o que é o amor, ela tem certeza de que ela vai morrer, o corpo dela vai cair e ela vai passar para o outro lado, em espírito. Mas não tem como ter essa noção totalmente, vocês só vão ter quando desencarnar mesmo. Mas já tendo um pouco dessa noção de que vai ser assim, é muito bom, cara, é maravilhoso. Pelo menos você, com todo respeito, não é ateu, né? Pelo menos você acredita muito mais do que muitos religiosos que nem acreditam desse jeito. E diz que é religioso, diz que é pastor, acredita que não é assim. Acredita de outra forma, totalmente fantasiosa, que eles mesmos criaram. Alguns que acreditam que vai ficar lá dormindo até Jesus voltar, e aí vai governar pelos 1000 anos. Cara, quando tu morre, tu já acorda. Não existe morte, não existe você ficar dormindo. Acorda pra vida. Deus não é atrasado, não. Tem evolução, tem tecnologia, né? Inteligência artificial, né? Não tem inteligência artificial que cria tanta coisa. Né? Você acha que Deus iria ficar atrasado falando para as pessoas dormir e esperar? Quieta. Esperar vir um profeta ou o cara prometido. Não, você morreu, já acabou o corpo, você já levanta. Opa, meu corpo tá aqui no chão, tô morto. Perdi o corpo, agora eu estou só em espírito. Acabou, é assim, você não dorme. Não. Você não vai ficar dormindo. Isso vocês interpretaram totalmente errado o que a gente trouxe. Mas isso tem que ser atualizado. A Bíblia, ela é muito útil. Muito útil. Mas tem coisas que está escrito lá que vocês colocaram. Não tem coisas ali que não deveriam estar. E mesmo vocês alterando, ela ainda é a palavra de Deus. Né? Vocês esquecem que ela foi usada há algum tempo para um povo muito mais bárbaro do que é hoje. Então hoje a gente tem que falar com mais naturalidade. A gente tem que ser mais claro. As pessoas não gostam de misticismo. Não dizemos aqui que é difícil enganar as pessoas. É difícil enganar, sim. E ainda assim as pessoas se deixam ser enganadas. Por quê? Por que se deixam ser enganadas? Não deixem-se ser enganadas. Não deixem-se ser enganadas. Continuem a procurar, continuem a pesquisar, que um dia que vocês vão achar o ouro, e quando vocês acham um pedacinho do ouro, é só mais ouro que vem pela frente, só mais ouro. Não existe perca no mundo espiritual. Nossa, eu ganhei esse pedaço de terra aqui, mas o governo pode me tomar. Não é assim que funciona. Não é, você começa a acreditar e acabou, você já sabe que o reino é seu, você já sabe que ele está lá te esperando. O reino é seu. Fique na paz de Jesus, fique na paz de Deus, que Deus os abençoe, que vocês fiquem felizes, mais felizes.